Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Bom, enfim, chegamos aí na lição de número 5 da do nosso terceiro trimestre, do ano de 2020, cujo tema da revista é Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústia. E a lição de número 5 tem aí por tema Enfrentando os Gigantes, Conquistando Vitórias. A gente sabe que o comentarista é o nosso bispo Abner Ferreira, que é presidente da CONEMAD RJ, que é aí a Convenção Geral dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira do Estado do Rio de Janeiro, que também é o presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Mas antes de dar prosseguimento aqui à nossa lição, gostaria de pedir desde já que você deixasse aí o seu like e vamos tentar bater aquela meta de 50 a 100 likes neste vídeo aula. E isso, vamos tentar alcançar o máximo de pessoas com essa vídeo aula que está fantástica e muito edificante para nossas vidas. E você que está passando pela primeira vez, gostaria de te pedir para já se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Bom, como eu disse, estamos na lição de número 5, cujo tema é Enfrentando os Gigantes, Conquistando Vitórias. O textuário está em 1 Samuel, capítulo 17, versículos de número 24, que diz: Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. A verdade aplicada diz: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. E os objetivos da lição, como sempre, são 3, O primeiro, ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. Explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus. Mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. E o texto de referência, que será feito aí na leitura bíblica, seja ela presencial ou online, está lá em 1 Samuel, capítulo 17, a saber dos versículos 32, 37, 45 e 51. Versículos esses alternados para a gente ter pelo menos uma noção da base aí que foi tirada para a lição de hoje. E nesta quinta lição vemos que a inspiração que o bispo Abner Ferreira teve, que é o comentarista dessa lição, foi um estudo baseado aí no segundo rei de Israel, que tem por foco a vitória dele sobre o gigante de Gade, chamado Golias. O primeiro tópico diz: crises que surgem como gigantes. Por inúmeras vezes as crises levantam contra nós como verdadeiros gigantes. Porém, Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter de seus servos. Os gigantes aqui são figuras de linguagem para dificuldade, adversidade, crise, provações, tribulações e outros tipos de eventos que o crente passa. E como bem ensinou nosso Mestre Jesus, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter adversidade, crise, provações, tribulações, pois ele bem nos ensinou, e isso está lá em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não podemos nos iludir pensando que pelo fato de sermos seguidores de Cristo, filhos por adoção, co-herdeiro com Cristo, escolhidos do Senhor, que não vamos enfrentar gigantes na vida. Salomão, em um dos seus ensinamentos, nos escreveu dizendo: tudo acontece igualmente a todos. O mesmo acontece ao justo, ao ímpio, ao bom, ao puro, ao impuro. Assim é o que sacrifica como aquele que não sacrifica. Está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículos de número 2. E o primeiro subtópico da lição diz: conheça o Deus que você serve. O povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus, e eles também escarneciam do próprio Deus de Israel. E Provérbios capítulo 3, versículo 34 nos diz: certamente ele, o Senhor, escarnecerá dos escarnecedores, mas dá graça aos mansos. Ou seja, com a mesma proporção que o adversário se escarnece, zomba de Deus, Deus também zomba deles, mas o Senhor dá continuamente a sua graça para os mansos e que esperam nele. Nesse contexto histórico, um homem efrateu, que também podemos chamar de belemita, porque Efrateu é uma das terras de Belém, ele comissiona o seu filho mais moço para levar refeição aos seus irmãos que estão em campo de batalha no Vale de Carvalho. Lembrando que a árvore genealógica deste homem Efrateu começou com seus pais, Ruth e Boaz, que o geraram e colocaram o seu nome de Jessé.
Esse homem, Efrateu, que é pai de 9 filhos, 7 homens e 2 meninas, que são eles: Eliabe, Aminadab, Samar, Natanael, Radai, Rosen, Davi, que é o mais moço dos homens, né? E tem as 2 meninas, que é Zeruia e Abigail. Como os mais velhos, Eliabe, Aminadab e Samar, estavam no campo de batalha, sobrou para o mais moço a tarefa de ir levar refeição para eles e também buscar informação dos irmãos para levar ao seu pai. A narrativa bíblica sobre este campo de batalha é rica em detalhes. O verso de número 1 diz que os filisteus congregaram em Soco, região de Judá, e acamparam entre Soco e Azeca, no termo de Damim. Soco, que era um lugar cerca de 24 quilômetros ao sudeste de Jerusalém, como vemos aí em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 7, 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 18, primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 10, e o livro histórico de Josué, capítulo 15, versículo 35 a 48. Azeca fica cerca de 5 quilômetros ao noroeste de Soco, como vemos aí em Josué, capítulo 10, versículo 10 e 11, 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 9, Neemias, capítulo 11, versículo 30 e Jeremias, capítulo 34, versículo 7. E a região de Damim é o lugar entre Soco e Azeca, onde os filisteus estavam acampados quando estavam guerreando contra Saul, como vemos aí no verso de número 1. Também chamado de Paz Damim. Esse lugar era chamado assim por causa da terra marrom avermelhada que havia nesse local. Já Saul e seu exército se ajuntaram no Vale de Carvalho, como está aí no verso de número 2, e este vale era um vale que corria para o leste e oeste, desde o Mediterrâneo até algumas milhas do sul de Jerusalém, através do qual o rio de Elá corria para o mar, como bem diz aí a informação do verso número 2. Todos esses 3 lugares, do verso de número 1, Soco, Azeca e Damim, ficavam neste vale. E nesse campo de batalha aí, no Vale de Elá, os filisteus estavam em uma montanha de um lado e os israelitas estavam do outro lado da montanha, como está a informação do verso de número 3. No vale, entre os 2 exércitos, marchava Golias, provocando Israel e desafiando-os a enviar um homem para lutar com ele, propondo que o povo do exército perdedor servisse ao povo do exército vencedor. Bom, e aqui a gente aprende um detalhe. Toda batalha ela é levada ao vale, o inimigo se precipita com suas palavras e ele nos oferece propostas. O campo de batalha é o vale que nos faz descer. E descer não é uma coisa boa, e por isso que a batalha está no lugar desfavorável. O inimigo se precipita porque ele quer nos amedrontar com as suas palavras sem antes entrar no campo de batalha ou até mesmo estar em batalha. Ele tenta nos ameaçar, fazendo com que a nossa mentalidade crie uma imagem de perdedor. E isso ele vai nos oferecer propostas. Porém, essas propostas do inimigo sempre vai nos levar à servidão, aonde vamos nos tornar escravo continuamente desta proposta. E bem disse o apóstolo Paulo que aquele que deixa ser prisionado pelo pecado, na verdade, se acaba se tornando escravo desse pecado. E é justamente neste cenário que o filho mais moço de Jessé vai surgir. Aqui encontramos uma preciosa lição. Seu pai o comissiona para ir aos seus irmãos e Davi o obedece. Lembremos que estar no centro da vontade de Deus não é estar em um lugar geográfico, mas sim uma ação, né? Certamente você já ouviu falar, as coisas vão fluir quando você estiver no centro da vontade de Deus. E aí as pessoas ficam até se perguntando, que lugar é esse chamado centro da vontade de Deus? Não é um lugar, é uma ação. Como vemos aí na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 17, que nos diz: o mundo passa e a sua concupiscência, os seus desejos, mas aquele que faz ação, a vontade de Deus, permanece para a ação. Ou seja, o que Davi faz antes de enfrentar Golias é cumprir o princípio da honra, obedecendo o seu pai. Não podemos esquecer que este princípio é o primeiro mandamento com promessa, pois Deus, ao dar este 4º mandamento de honrar os pais com atitude de obediência, também adicionou 2 promessas específicas. Vejamos, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16.
honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, estamos vendo aqui duas promessas que o Senhor acrescenta dentro deste quarto mandamento, que a primeira é viver muito tempo na terra e a segunda, para que tudo vai bem. Ou seja, quem honra e obedece os pais, o que ele faz dá certo e ele tem vida longa sobre essa terra. Davi, ele, ao obedecer ao seu pai, pega um efa de grão tostado, 10 pães e 10 queijos para seus irmãos e para o capitão de 1000 homens do exército de Israel. A Bíblia não explica que tipo de pães eram. Geralmente os pães eram achatados. Alguns eram feitos em tamanhos grandes, como aqueles que eram oferecidos a Deus, os quais tinham cerca de 40 por 70 centímetros e 18 centímetros de profundidade, como vemos aí em Levítico capítulo 23, versículo 17. Já os queijos eram feitos de leite fresco coalhado, separando-se a água dos coalhos, como vemos em Jó capítulo 10, versículo 10. Eles eram salgados e frequentemente feitos em pequenos bolos, que eram macios quando novos, mas logo ficavam duros e secos. Alguns queijos eram feitos de leite coagulado ou leitelho, que era seco até ficar bastante duro. Os árabes o misturavam com manteiga. No subtópico 2 diz: Davi sabia quem era Deus. Davi foi enviado para ver como seus irmãos estavam e para trazer um penhor de que estava tudo bem com eles. Versículo de número 18. E foi por isso que ele teve de ir para a linha de frente do exército para conseguir essa informação e levar consigo, ao voltar, a esse penhor para entregar na mão de seus pais, que era uma informação de que os filhos que estavam na batalha estavam vivos. Porém, Davi, ao ir no exército e principalmente na frente desse exército, nós vemos que o cenário ali é de uma guerra quente que vai começar a qualquer momento. Só que Davi não está com nenhum tipo de arma de guerreiro. Os 5 componentes da armadura de Davi vemos aí no verso de número 40, que é seu cajado de pastor, 5 seixos do ribeiro, seu aforje de pastor para guardar a pedra, sua funda em mão e sua fé em Deus, como vemos aí no versículo 36 e 37. Um contraste muito grande que vemos aí entre a armadura de Saul e a armadura de Golias. Davi, através de sua fé em Deus, revela 3 partes de sua qualificação. A primeira, ele é um servo que matou um leão que veio atrás das ovelhas de seu pai. E o versículo 34 e 35 diz que ele foi após o leão ferir a ovelha e tirou a ovelha da boca do leão. E a segunda qualificação de Davi é que ele matou um urso que tirou uma ovelha do rebanho. E a terceira e última é que ele tinha fé. Ele matou o leão, matou o urso e feriu o filisteu incircunciso, pois ele tinha garantia que o Senhor o livraria da mão deste filisteu, como o Senhor fizera da mão do leão e do urso. É muita fé. Segundo tópico, vencendo o medo paralisante. O exército de Israel estava paralisado. Paralisação esta gerada pelo medo que o gigante causava. Lembrando que o gigante, além de sua altura, ele tinha motivos em sua armadura suficiente para provocar esse medo. Porém, isso não foi o suficiente para tirar a fé de Davi, que não permitiu que o medo fosse gerado em si. E ao ver o Golias insultar todo o exército que fugia com medo, e aí a gente para aqui para refletir. O que além da confiança em Deus gerava em Davi tamanha confiança para poder ter a certeza de que Deus o livraria? Bom, uma confiança é uma grande coisa, mas por que Davi não tinha medo? A Bíblia vai nos ensinar que tem uma coisa que tira o medo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. E aí eu deixo uma enquetezinha aqui. Será que faltava amor no coração de todos aqueles homens do exército de Israel? Amor pela vida dos outros? Davi resolveu demonstrar que amava ao Senhor, o exército, sua família
e também a sua própria vida. Esse seu medo de não realizar, esse seu medo de não chegar, esse medo de não ter, demonstra duas coisas. Primeiro, demonstra uma falta de fé nas promessas do Senhor. Segundo, que você depende mais do homem e não do Senhor. E o resultado certamente será o fracasso, como vemos aí em 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 e 7. Terceiro subtópico: nas batalhas não perca o foco. Após deixar a carga nas mãos de um servo, foi até o exército para saudar seus irmãos. Enquanto falava, Golias apareceu e começou a insultar Israel, falando alto o suficiente para que Davi ouvisse o que estava sendo dito. Ele viu todo Israel fugir do gigante e foi informado da recompensa por matá-lo. O irmão de Davi, Eliabe, ficou irritado com a sua vida e por ele fazer perguntas sobre Golias. Ele o acusou de presunção e de maldade de coração por ter deixado as ovelhas e vindo para ver a batalha. Porém, Davi se desviou dele para conseguir informação com outros, fazendo mais perguntas e sendo informado da recompensa. Não permita de maneira alguma que o adversário da sua alma lhe faça perder o foco. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, você tem o prêmio, então não permita ser desviado desse foco. Foca no prêmio. E aqui a recompensa por matar o gigante de Gade eram 3: grandes riquezas, a filha do rei e a liberação dos impostos para o pai, e isenção de serviço militar, corte e outro serviço para filhos e filhas. Recompensa essa que estenderia por todas as gerações. Davi soube aproveitar a oportunidade que lhe apareceu. Na verdade, a oportunidade não apareceu somente para Davi. A oportunidade apareceu para todos e ela gritou por 80 vezes. 40 vezes de manhã e 40 vezes à tarde. E a oportunidade é ouro, um presente de Deus. Oportunidade é qualquer situação em que suas qualidades, dons, conhecimento, desconhecidos, podem ser reconhecidos, recebidos e, no final, recompensados. 4 fatos que você deve saber sobre as oportunidades. Primeiro, Deus é Deus das oportunidades. Em toda a Bíblia Sagrada, vemos inúmeros exemplos que nos faz lembrar de que Deus dá ao homem a oportunidade de se arrepender, de reconstruir e até mesmo de receberem milagres. Segundo, as oportunidades podem não ser percebidas por causa da imaturidade ou da ignorância. Terceiro, a oportunidade pode surgir durante um período de crise em sua vida. Lembra de Josué? Lembra de Daniel? Sim. As oportunidades são presentes de Deus e elas geralmente vão aparecer no período de crise de nossa vida. Quarto e último, a oportunidade está sempre próxima de você, esperando apenas o seu reconhecimento. Salmo de número 84, verso de número 11, o salmista declara dizendo: o Senhor não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Davi não ficou olhando para o tamanho do gigante, mas sim para o tamanho do seu Deus. Bem já nos informa a Bíblia, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Bom, gente, aí chegamos aqui no terceiro tópico, vencendo gigante. E aqui a lição deixa aqui umas coisas que eu pontuei e separei aqui para esse finalzinho. Perdemos muitas vezes as batalhas por focarmos os nossos olhares sobre as circunstâncias. Para o gigante, as doenças, a pandemia, saúde e desempregos, a solidão e o abandono e muitas outras coisas. Mas como a gente já viu, Davi focou naquilo que era benéfico para a sua vida. A gente tem que permitir com que a nossa mentalidade foque mais naquilo que vai nos edificar do que aquilo que vai nos destruir. Lembrando que, mesmo confiante em Deus, Davi sabia de toda a situação que o lhe cercava. E assim devemos ser nós. Mesmo estando na crise, precisamos ter consciência real da circunstância que estamos enfrentando. Pois fé não é sinônimo de ignorância. Como você sabe, Davi foi até o ribeiro, que é símbolo do Espírito Santo, pegou as pedras, e você sabe que a pedra é símbolo de Cristo, a pedra recusada pelos edificadores, e foi ao campo de batalha.
que nós possamos descer ao ribeiro, e para descer ao ribeiro precisamos nos curvar, precisamos nos prostrar, precisamos estar em ação de oração. E para a gente ir a esse ribeiro chamado Espírito Santo, pois só existe esta maneira, quando a gente se curva, quando a gente se reverencia, que a gente então consegue mais de Deus para as nossas vidas. E aqui a gente vai finalizando o subsídio desta quinta lição. Eu espero muito, você que é professor, que Deus em Cristo te dê sabedoria, capacidade na sua preparação de aula. Espero que você tenha tirado aí alguma coisinha desse subsídio e que Deus em Cristo continue nos abençoando. Não esqueça, deixa o seu like, comenta nesse vídeo, pelo menos comenta aí, para que esse vídeo suba e alcance mais pessoas. E você que está passando pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Graça e paz.